conversando antes. Começamos conversando antes, deu, atrapalhou tudo aqui, me atrapalhei tudo, mas foi ótimo. Gente, boa tarde, estou começando mais um Ideias em Movimento. Ronaldinho, me dá uma força aqui com o som depois. Chegou o grande dia aqui, desse dia 15 de abril. Nós falaremos sobre inteligência artificial. Não perderei muito tempo aqui não, hoje não, porque a gente tem muito que conversar, tanto que a gente está conversando aqui pelo menos há uns 10 minutos já sobre o tema. Acho que deu certo, Ronaldinho. A gente está se ajeitando aqui, gente. Boa tarde, então, para você que nos acompanha pelo site radio9dejulho.com.br, aplicativo Rádio 9 de Julho, site radio9dejulho.com.br, já disse, Facebook, YouTube, Rádio 9 de Julho, live tá ligada, acompanha aí, já veja também os meus convidados. Na mesa aqui, correndo da mesa para aqui, para dentro, daqui para dentro, lá para fora, o nosso Ronaldinho. Boa tarde, Ronaldo. Cadê a música? Bom. Patrícia Diniz. E nos telefones aqui, como sempre, a nossa Neuzinha, 3932.600. Pode mandar sua pergunta, pode mandar sua observação, que hoje vale, porque eu acho que sobre esse assunto todo mundo tem uma opinião, não é? O programa hoje, olha que número bonito, Ronaldinho. Logo hoje, o programa está esperado, número 33, ó. Tá diminuindo a distância para o 100, não tá? Pequenininha. Muito bem. E aí eu já vou apresentar aqui quem está aqui comigo. Falaremos hoje sobre inteligência artificial. Admito que um dos temas que eu estou mais ansiosa em falar, que é inteligência artificial, porque eu estou aqui lendo bastante sobre isso, então a gente vai, querendo conhecer mais um pouco. Tem uma das nossas convidadas que ainda não chegou, mas aquela já está a caminho. E tenho aqui a honra de receber mais uma vez o Marcelo Lima, que está ali na ponta, que é analista de desenvolvimento de sistemas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Cleverton, que também está aqui. Boa tarde, telespectadores e ouvintes aí da Rádio 9 de Julho. Marcelo já bate cartão, que nem a gente que é funcionário aqui da rádio já. Ele chega ali, já pôr o dedinho dele já lá, tá? Muito bem, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E, lógico, também aqui, como ele falou, tem o Cleverton Alves, que é vice-presidente na área de operações e empresa de tecnologia Service IT. É assim que fala? Service IT. Desculpa, viu que chique? Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Marcelo. Vamos falar um pouquinho de tecnologia aqui, inteligência artificial, né? Vamos hoje. Cleverton também é meu amigo aqui de paróquia Santa Clara, né? Vamos lá, juntos. Que bom. Então, a gente sempre começa aqui, rapazes, o Marcelo sabe, o Cleverton também, a gente começa sempre rezando, clamando o Espírito Santo, para guiar nossa conversa, para abrir nossa mente, para que a gente possa aprender um pouco mais, que é sempre importante também, renovando essas nossas ideias, para que elas estejam sempre em movimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então a gente começa aqui, deixa eu só dar um alô para quem já chegou, os interessados no tema. A Rita, Cornélio, Marilta, boa tarde. Graça, boa tarde. Edilma também, a Silvia também chegou já aqui, que bom. A Ana Lúcia também já está por aqui. Opa, tem 2 mouses aqui, estou meio perdida, me perdi um pouco, mas está aqui também a Ana Lúcia Menezes. Boa tarde. Então vamos lá, a gente já começou nosso papo aqui antes, né? Que a gente está falando aqui de inteligência artificial. Como eu falei para vocês, e acho que falei para todo mundo, eu estava bem ansiosa por esse tema, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente já está vivendo isso. Parece que as pessoas falam, não, eu não, né? Não tô, imagina, Patrícia, isso aí não. Mas está acontecendo, como o celular que chegou, o WhatsApp que chegou, o Facebook, YouTube Live que chegaram aí para vocês. Então, eu quero que um dos dois, ou o Cleverton ou o Marcelo, explique para a gente o que é essa inteligência artificial, ou um complemento o outro, pode?
Marcelo, começa com Marcelo. Marcelo é mais técnico ali, mas Marcelo falava tecnicamente, foi um cumprimento. Eu gosto de pegar muito a base, né? Eu falei, nós estávamos conversando há pouco tempo atrás, né? Eu gosto muito de pegar a base do professor Miguel Nicoleles, né? Que ele fala, né, que a inteligência artificial, ela justamente veio para criar automações, né? Ela é um conjunto de algoritmos que cria automações para justamente nós termos aí ações que passa sobre as ações humanas, né? Uhum. Elas são dadas coordenadas humanas, né? Comandos humanos, mas ela cria-se todo o algoritmo e traz as informações, pegando alguns exemplos como o ChatGPT, ou vamos pegar lá atrás o Elisa, né? Que foi a primeira inteligência artificial ali criada ali na época pelo Norbert Wiener, né, em 1950. Então ele vai pegar tudo isso que a gente tem de informações, criar ali seus algoritmos e trazer para a gente informações, novas informações. Sempre pensando que a inteligência artificial ela trabalha sempre para o passado, não para o futuro. Como assim? Me explique. Explique-se. Por que para o passado? Porque todas as informações que você imputa para que ela crie qualquer coisa, ela sempre pensa no passado do seguinte ponto. Eu tenho que dar informação para ela. Ela não gera informação por si só. Entendi. Né? Senão, por exemplo, ela poderia ter, né, descobrido o número de Mega Sena, ou até de falências de bancos. Agora nós tivemos alguns bancos né, grandes. Ela poderia ter previsto isso, né? E até teve um último banco que entrou em falência ali por ações e muito triviais de acionistas, né? Então ela poderia ter feito, né, esse cálculo e ter previsto. Então ela não prevê, ela na verdade são dados não computáveis, por isso que ela trabalha com informações imputáveis, né? Você tem que imputar informação para que ela te traga um resultado. Então, só para explicar para o povo aqui, os leigos, nós. Então, vamos lá. Para que a inteligência artificial funcione, eu preciso alimentar essa inteligência. Isso. Eu tenho que colocar informação. É como se fosse... deixa eu ver se é isso. É como se, por exemplo, para eu saber um dicionário, certo? Um dicionário está ali. Então, ele tá a informação ali, então eu não sei o que significa a palavra, será câmera. Então, ela vai estar lá. Então, só existe porque está ali, já está ali, né? Perfeito isso, Paty. Você fez a analogia maravilhosa que é com o dicionário. Por quê? A inteligência artificial ela não vai criar uma palavra nova. Ela não deveria. Já tem campos, então falando que ela já está começando, né? Que é esse o medo da humanidade. Se você vê filmes, livros, tem o George Orwell, 1985, que eu acho fantástico, que fala muito ali ele passa por política, mas ele fala muito de tecnologia também, que é até a base do Big Brother, que é de analisar o ser humano. E a inteligência artificial é isso, ele vai analisar, ele precisa pegar e colher informações, seja do ser humano, seja do dicionário, então ele vai ter a base e ele vai conseguir pensar, né, ele vai artificialmente sobre aquilo que já existe. Ele não vai criar uma palavra nova, ele não, por exemplo, ele não vai criar uma música nova. Tanto que a grande discussão que tem hoje com o ChatGPT é sobre direito autoral. Sim. Porque o ChatGPT ele vai aprender com vários autores, com várias coisas, aí você fala, cria uma música. Aí ele vai lá e cria, a pessoa fala, nossa, criou. Não. Na verdade, ele pegou ideias de muitos autores, muitos compositores, muitas pessoas. Então, essa é a grande discussão. Agora, a gente pode olhar isso aí e falar, nossa, então é negativo, é ruim? Não, é bom. Se você usar isso aí para te ajudar a crescer nas suas ideias, acrescentar, fazer um projeto. Eu tenho um receio muito grande quando você fala de inteligência artificial, que é você transferir a inteligência humana, falar, não vou pensar e vou pegar tudo dali. Sim. Brincadeira que fazemos hoje com o Waze. Né? Eu mesmo já não sei hoje, você fala, vai para tal lugar, eu me perco, já fico... não sei! Acabou a bateria, eu já vou ter problema, acabou a bateria do celular, eu tenho problema. Então, a gente terceirizou isso para um aplicativo. Então, esse é uma coisa a se pensar. Mas, basicamente, a inteligência artificial é isso. Você vai sempre olhar. Ela sempre vai ter que... ela parte de um pressuposto que ela tem que ter... Ela tem que ter aquela informação dentro dela que já aconteceu. Ela não vai pensar para o futuro. Ela pode te dar tendências. Ela pode falar, olha, a tendência é essa, mas ela não prevê o futuro. Porque ela não pode criar, ela não consegue criar coisas novas. Tá. Então, o Cleverton trabalha numa empresa, né, na área de tecnologia. Então, você estava me contando até aqui antes, que isso já está muito forte nas empresas, a inteligência artificial já é extremamente usada. Sim. Eu estava lendo uma notícia, diz que
90% das empresas nos Estados Unidos já usam inteligência artificial assim para tudo. Então, como é essa vivência para você que tem ali do seu dia a dia? Ou você vendo acontecer, né? Nós já estamos vendo acontecer, assim, cada vez mais a usabilidade disso aí está cada vez aumentando mais. Então, quando você fala hoje, aquelas milhares de ligações que recebe no teu celular, que são super agradáveis, a gente já até desliga ali direto. A gente já olha o número e fala, de novo, né? A grande maioria, o primeiro contato, o primeiro touch é efetivamente um robô que está fazendo contigo. Ele faz ali, ele tem alguns parâmetros que ele vai ver, depende de como você responder, alô, só um minuto, tal. É um robô que está fazendo esse primeiro contato. Tá. E aí, talvez, depois do que você for, tem alguns aqui, já é o robô no segundo contato, continua a conversa, e tem outros que ele efetivamente é um ser humano que entra depois. Então, assim, isso já entrou no dia a dia. Sim. Outra coisa, quem aqui nunca... Não sei se muitos ouvintes já podem ter tido a experiência, ou talvez você... De você tá falando, você fala assim, nossa, eu preciso comprar um carro, ou quero comer determinada comida. Ah, verdade. Você tá falando, aí você abre o teu Instagram lá, a primeira coisa que vem, nossa, parece que ele me ouviu. Tem gente que não ele te ouviu, né? Ele ouve, né? Nós brincamos assim, ele te ouviu de fato, né? Ele te ouviu porque já tem uma inteligência que tá ouvindo ali algumas coisas. Tá. Inclusive, tem alguns processos contra Facebook, contra Twitter nos Estados Unidos acontecendo. Por quê? Isso por exemplo, já falou de manipulação de eleição. Sim. Já teve discussão lá de o que se faz com esses dados, porque imagina que todo o tempo nós estamos falando, o celular está ouvindo, e essa inteligência está sendo absorvida ali dentro de um sistema que alguém usa para alguma coisa. Né? Espero que sempre seja por bem, vamos acreditar que é por bem sempre. Vamos acreditar. Mas tem muito desse ponto. Marcelo, já sente, você também, né, analista de sistema, não tem nem como dizer que não sente, né? O tempo inteiro nós trabalhamos com desenvolvimento de sistema, então é o tempo inteiro criando ali banco de dados com inteligências artificiais para sites, para aplicações de sistemas, né? Tem uma pessoa que, né, gabaritada em cibersegurança, né? Então a gente fala hoje de Salesforce, de CRM, então são ferramentas que são inteligências prontas para atuar em cada área. Então, para nós é o tempo inteiro, né? Queria até pegar um ponto, né, do que o Cleverton falou, que há poucas semanas no New York Times saiu uma matéria já se pensando, né, numa possível ameaça das inteligências artificiais, da computação em si, até integrada na educação. Né? A gente falou de coisas boas e coisas ruins, né? Então a gente tem que saber saber bem mesmo aonde a gente vai entrar, né? Então tudo que a gente programa realmente, né, tem as suas regras, né? Nós estamos falando de imputar dados, de criar bancos de dados para que essa inteligência ela consiga, né, atuar. Sim. Mas também tem muita questão do regramento, né? Do que você coloca ali de regras, de informações de impacto e risco, né, que é o que a gente analisa, né, aquilo que vai ser devolvido, né, mas dentro da programação nós trabalhamos o tempo inteiro com inteligência artificial, seja ela para medicina, seja ela para cibersegurança, seja ela para educação, né, então é uma coisa muito, muito do cotidiano, né, do nosso dia a dia já. Sim, né? É porque a gente sempre traz aqui um pouco mais para as pessoas, porque a gente parece que não, como o Theo Cleverton falou, na hora que eu vou marcar um exame ou um médico, quando eu coloco, ele já pede meu CPF, eu vou colocar meu CPF lá, e ele mesmo já vai falar para mim, eu já estou falando com a Patrícia, aí você fala, tá, né, não é? Dá aquele medo, porque não é uma voz de uma pessoa, é uma voz, você percebe que ela é, né? Então, assim, por isso que a gente trouxe esse tema para vocês, gente, para vocês entenderem que ela já está acontecendo, e a gente vai falar das vantagens e desvantagens, né, e de algumas coisas que estão acontecendo que eu quero discutir junto com vocês. Mas antes, eu vi hoje, porque eu estou falando de inteligência artificial, meu bichinho ouviu, né? E eu achei tanta graça, eu quero até dividir isso com vocês, porque uma menina postou assim, que ela só quer saber de inteligência artificial quando a inteligência artificial puder lavar, fazer faxina, passar roupa, cozinhar, senão ela não quer nem saber, mas não tem... Até chegar nisso, de repente, pode até ser que uma hora a gente tem uns robozinhos fazendo isso pra gente, né? Já tem, né? Tem aqueles que ficam rodando você coloca ele ficar batendo e voltando e rodando no chão. Exatamente, nós estamos falando de acessibilidade, né? De acesso. Então, tecnologia passa muito por acesso. Então, você pode falar tem países altamente tecnológicos, Japão. Tá. Japão, eu tenho um problema hoje no Japão. Hoje o Japão criou uma política para que os casais se relacionem, porque está diminuindo muito o número de natalidade, porque o pessoal está namorando com avatares.
O pessoal cria avatares, namora com avatares e tem... E não quer gente. E Que gente é complicada, né, gente? Exatamente. Não é? Por favor, né? Tem histórias de casais que já pediram na justiça, eles não se conhecem e querem casar os avatares. Então, assim, olha o nível que tá falando. Aí você fez a pergunta, mas você já dá para lavar roupa? Colocar, acho que a roupa na máquina, acho que tem do ser humano. Mas a máquina... Mas tem gente que deixa a máquina programada, a máquina lava, passa, o robô limpa a casa, tem casa completa, tem casa que você consegue controlar do celular. Ah, vou ligar a máquina, vou ligar a luz, vou ligar o som. Tem tudo. Isso com aquele Alexa, né? Alexa é mais ou menos isso, exatamente, né? Não, você tem Alexa, você tem quase cada fabricante de celular. Tem a tua inteligência artificial, chama Alexa, o outro é a Siri. Sim, tá, eu estava aqui lembrando o nome, Siri. Cada um tem a sua. Então, já tem... Assim, a discussão da inteligência artificial agora, o ChatGPT foi bacana, porque ele trouxe à tona uma discussão que o pessoal parece que estava na época das cavernas. Falou assim, parece que, nossa, agora que veio... Já está no dia a dia. Sim, já está acontecendo. Já está acontecendo. Sim. O ChatGPT só popularizou, transformou fácil. O que o Marcelo faz já muito bem aqui, que ele falou, banco de dados, programação, pouca gente conhece isso. É até um linguajar de quem é técnico. Sim. Mas assim, o que ele faz ali, que é pegar toda essa inteligência, vai criar um banco de dados, vai cruzar a informação, isso no final do dia vira para nós que somos leigos aqui, o produto que eu consumo final. Então assim, ele vai criar um banco de dados que vai mandar um monte de informação, no final do dia vai falar, olha, o hambúrguer do McDonald's, porque eu falei que estou com vontade de comer um hambúrguer, o hambúrguer saiu, tá em promoção. Você fala, nossa, que legal, meu Deus, porque criou uma inteligência lá atrás que chegou isso pra gente. Ô, Paty, e só pegando esse gancho, é importante a gente entender duas coisas. Primeiro, né? O Google é a maior ferramenta de inteligência artificial dos últimos tempos que coletou, cresceu, virou uma grande big tech justamente por coletar informações gratuitas que nós mesmos disponibilizando para ensinar a sua inteligência artificial de como atuar, que é o que o Cleverton estava falando. Às vezes você entra no Instagram e aí você fala assim, eu queria comer, né? Nossa, é feitiçaria? Não. É a tecnologia que te ouviu, aprendeu com as suas experiências e trouxe as melhores informações daquilo que você vive. Sim. E a segunda coisa seria justamente a técnica de desenvolvimento de algoritmos, né? Que, tecnicamente falando, vamos supor, você vai criar um bolo. Você precisa de ter passo a passo para criar um bolo. E quanto mais informações você colocar nessa receita, melhor vai ser o seu resultado. Tá certo. Chegou a Ana. Ela está no meio de nós. Ana Holanda, palestrante, escritora, professora, especialista em escrita afetuosa. Boa tarde. Boa Chega tarde, pertinho. Patrícia, mas a culpa é da inteligência artificial. Temos uma desvantagem. Conta pra gente qual que é. Porque eu dei 1 milhão de voltas para chegar aqui, porque o Waze sempre me colocava no caminho esquisito. A culpa não é minha. Culpa da inteligência. Tá vendo, gente? Ela é boa, mas o Waze às vezes é bom, mas é ruim. E nós falamos que nós confiamos plenamente nele, Pois só que ele nos engana. Teve um determinado momento que eu falei, mas gente, que caminho é esse? Se era para chegar neste ponto, ele não deveria ter me mandado por aqui. Mas muito bem, que bom que você chegou. Toma sua água aqui. Obrigada. Enquanto você toma sua água, eu vou ver se tem alguma pergunta por aqui. E eu quero que o Marcelo, porque a gente está aqui, pessoas que sabem o que é um chat GPT, você vai ter que explicar para a gente, Marcelo, o que é. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal que já está por aqui também. Tem pergunta já. Nossa, gente, vocês estão animados aqui também. Que bom com a conversa. Dá uma boa tarde para Pedro Henrique, Socorro, Angelina, que eu não falei ainda. Quem mais que está por aqui? A Marley, Luiz, Silvana, boa tarde. Depois eu já vejo as perguntas, tá bom? A Esther. E aí eu já vou entrar nos comentários também, mas antes, eu quero que a Ana, antes do Marcelo também explicar o que é ChatGPT, a Ana, que é palestrante, escritora, professora especialista em escrita afetuosa, me perguntaram quando eu falei que você vinha, o que é escrita afetuosa? Me explique. Eu acho que eu sempre brinco que eu gostaria muito que daqui a um tempo a escrita, ela não houvesse a necessidade de me perguntar o que é escrita afetuosa, porque ela é a própria escrita. Eu chamo de escrita afetuosa aquela escrita que afeta, que conversa com o outro, que parece que é meio óbvio, porque a gente está falando de comunicação, e a gente estaria sempre se comunicando com o outro, né? Quando a gente escreve ou quando a gente fala.
não estou levando em conta quando a gente tem uma conversa com a gente mesmo, né? Estou falando sempre com o outro. Só que a questão e a minha percepção ao longo dos anos, que isso é algo que eu faço há 30 anos, é que hoje, por muitos motivos e muitos deles ligados à maneira como a gente é ensinado a olhar para a escrita, a olhar para a forma de se comunicar, a gente, na verdade, não está tão preocupado com o outro, né? Não é uma conversa que é feita olho no olho, é uma conversa que é feita de cima para baixo a maior parte do tempo, em que você não tem uma preocupação com o outro, né? Isso, por exemplo, só para dar um exemplo para isso ficar claro, é quando eu uso palavras as quais o outro não é capaz de entender, mas eu não me dou conta que o outro não é capaz de entender. E eu não me dou conta porque eu não estou olhando para o outro. É lindo, tá vendo? Pronto, tá explicado. Acho que a pessoa até aí que me perguntou. Que lindo. E a Ana, depois vocês procurem aí no Instagram, Ana Holanda Oficial. A mulher ela coloca uma foto, aí você vai ver o texto, você fica assim, meu Deus, como é que ela explicou? Eu acho que eu já te conheço há um tempão, porque eu já te sigo, porque do jeito que você escreve, a gente já conhece sua alma, porque você coloca ali mesmo. Você fala com a gente, é lindo, viu? Obrigada. Obrigada. Dom maravilhoso. Então, vamos lá. Porque aí você vai explicar o que é ChatGPT e eu vou voltar para a Ana aqui, porque impacta diretamente isso que ela falou, não é? Sim, beleza. Explica para a gente o que é o ChatGPT. Então, o ChatGPT nada mais um robô programado para receber instruções, computar aquilo através do que ele tem de acesso. Na verdade, vamos pensar assim, é um acesso ilimitado de informações, de dados, e ele computa tudo aquilo e te traz um resultado. Ele é básico um conversador robótico, de instruções que você dá e recebe. Isso é o básico, como um chatbot de um site, que hoje você está falando de tecnologias dentro da telefonia, mas a gente também tem no site ali já um atendimento de call center ou até de um service desk diretamente de um chat que você imputa informações e o próprio robô te devolve essa informação. É como se você ficasse conversando mesmo com o robô, né? Você está conversando, em vez de conversar com a pessoa, você conversa com a máquina. Ana, aí entra no que você falou. Você falou da escrita efetuosa, que é quando eu falo para a pessoa de igual para igual. Como é que isso vai impactar esse chat? Por isso que eu até te trouxe aqui também, né? Porque eu pensei exatamente isso. Eu falei, gente, vão escrever livros nesse chat. Já estão. Ai, meu Deus, que medo. E eu gosto, eu estava até exemplificando com os meninos aqui, eu gosto muito, por exemplo, de Rubem Alves. Então, eu sei que aqui tem ali, por que eu gosto? Por causa do jeito dele, do jeito que ele escreve. Então, eu me identifico. Agora, como vai ser isso? Né? Que eu gosto de me identificar com o autor, né? E como é que isso está impactando para você aí, que é escritora também, além de palestrante, professora? Acho assim, a principal característica que eu percebo, né, com o ChatGPT, ele tem vários méritos, né? Você tem ali uma fonte de informação enorme, de algo que pode te facilitar pra caramba. Agora, eu acho que tem um problema que é anterior e que ele não é conectado, não é ligado ao ChatGPT, mas é ligado relacionado às pessoas, né? Porque é algo que eu percebo muito conectado com a escrita e com a forma como a maneira como as pessoas se comunicam. A questão é que, e se eu estiver falando besteira, depois você me corrige, nada, por favor, aqui no meu programa né? ninguém fala besteira, só ideias trocadas. Vamos lá. Mas eu percebo que, assim, primeiro, a gente tem o ritmo de velocidade que a gente tem hoje, de qualquer mudança, ela é cada vez mais rápida, né? Só para dar um exemplo para as pessoas, e desculpa, mas é que eu me preocupo sempre em ilustrar tudo que eu falo, né? Mas quando eu trabalhava, por exemplo, numa grande editora, na Editora Abril, e começaram a surgir os sites, foi aquele negócio, como é que a gente vai se adaptar ao mundo digital? As revistas, da forma como a gente imaginava, que é papel, vai acabar. E só que até isso de fato acontecer, demorou mais de 10 anos, demorou uma década. O que eu vejo e que eu chamo muita atenção, e eu vivenciei isso dentro de uma editora, né? Esse movimento de ladeira abaixo. O que eu sinto é que com, por exemplo, o chat, o Midjourney, que é a mesma ferramenta, né? A mesma plataforma, o mesmo robô, só que focado em arte, é que assim,
é muito rápido. É tipo 1, 2, 3, 4, 5, sabe? As alterações que vão tendo e as mudanças e as melhorias que vão tendo. E aí, as pessoas, elas não percebem que isso vem como um rolo compressor. De verdade, eu acho. E as pessoas não param para pensar do tipo, como é que eu posso fazer para usar isso de uma forma inteligente? Não de uma forma... Por exemplo, a gente falou, já tem livro já. E eu vi gente fazendo livro e ensinando no YouTube claramente como é que você faz livro para criança, livro para público adolescente. Você coloca numa outra plataforma da Amazon, né, que chama o KDP, que você não precisa... Não é uma editora, você se autopublica, né, e você passa a vender um livro seu. E ele falou assim, e aí você pode lançar, sei lá, 1 por dia. Nossa. E eu falei, não, o que o cara tá falando? E esse exemplo demonstra o quê para mim? Uma falta de capacidade de refletir, né, de reflexão, de percepção. E aí a minha grande crítica, as pessoas às vezes elas criticam que sim, eu não posso, apesar de também estarem querendo desenvolver o robô para que ele perceba até emoções e sentimentos humanos, né? Então ele não vai conseguir escrever com alma, com sentimento, talvez ele consiga. A questão é que hoje o que a gente tem, ele pode fazer um trabalho, sim, muito melhor do que muitas pessoas. E é para isso que eu chamo a atenção. Não tenta fingir que isso não está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Porque nós nos colocamos nesse lugar. Porque hoje as pessoas, e eu estou falando isso focado na escrita, tá? Na comunicação, a gente se colocou num lugar muito técnico. Muito técnico. Eu vou escrever de uma maneira técnica. E aí eu não tenho essa... Eu cada vez estou me transformando numa pessoa melhor tecnicamente... E pior, né, do ponto de vista humano, de perceber o outro, de escrever para o outro, de enxergar o outro. E aí essa questão é que é a minha crítica. Quer dizer, sim, ele vai fazer melhor do que você, porque ele é a máquina, e tudo que é técnico ele vai fazer melhor que você. Você não consegue competir com ele, mas você não está usando o melhor do que você é, porque talvez você também não saiba usar. Né? Que é o que eu percebo. Sim. O que eu recebo hoje é pessoas que não conseguem escrever a partir da voz delas. Ou elas são acadêmicas demais, duras demais, técnicas demais, né? Elas não conseguem escrever. Quando você fala, parece que eu te conheço só de tanto que eu leio seus textos, é a forma como você escreve, é a forma como você se entrega. Isso para mim é que é o ponto. Sim. Acho que a minha crítica ela não é a tecnologia. No fundo, a minha crítica é em relação aos caminhos que a humanidade está tomando. Mas aí fica um papo extremamente filosófico e profundo. Eu gosto! Porque, exatamente. Por que não? Porque eu tenho... Saindo do tema inteligência artificial, que eu falei para a Patrícia aqui no começo, a inteligência artificial é extremamente positiva. Se você pegar no campo da medicina, melhorou o diagnóstico, melhorou a forma de você marcar consulta. Então, ela tem um lado extremamente positivo, tem um lado extremamente negativo. Agora, o que nós temos que pensar muito o Marcelo nos falou, quando ele deu o conceito de inteligência artificial, ele falou, precisa ter informação, é passado, né? Agora, se o ser humano... Mas qual ser humano está passando essa informação não também, porque né? senão também ela vai pegar muita coisa. Agora, o ser humano está mais duro. O ser humano hoje olha menos um para o outro. Pratica menos a escuta ativa. E aí, por exemplo, você estava falando de educação. Hoje tem Edutex, tem programa, software de educação, tem escolas completamente hoje que são 100% tecnológicas, a criança vai lá e tal, e é muito positivo. Agora, se eu tiver professores preparados, pais preparados, família preparada, porque aquela criança pode ficar completamente robotizada, tá? Ou aquilo pode ser extremamente positivo. Pode ser uma criança hoje que está tendo experiência real de ver como os dinossauros viviam e sentir aquilo ali, porque ela tem aquilo ali visualmente. Então, ela consegue ter um ganho. Então, o que nós temos que ver muito hoje é evolução humana, valor de valores. Nós estamos aqui falando, por exemplo, eu hoje falo que 90% do mundo, né? E aí eu vou falar o velhinho falando, né? É falta de família, é falta de religião, é falta de conversa, é falta do olho no olho, é empatia. Tem o primeiro livro de autoajuda feito no mundo, primeiro publicado, que é famoso, foi Como Influenciar a Pessoa e Fazer Amigos, do Dale Carnegie, foi mais ou menos 1948 para 1950, quando o livro foi publicado de fato.
E esse livro, você lê ele um montão e ele fala uma coisa, basicamente, que é o pratique o POI, que é o pare, olhe e escute. Eu tô falando que o cara falou isso aí em 1950. E vale ainda, né? Não, e vale mais do que nunca hoje. Pois é. Hoje, dificilmente as pessoas param e olham no olho. Inclusive, se você pegar, se a gente for entrar num tema super chato que é dos atentados que tiveram nas escolas, se você pegar os jovens que fizeram, o padrão, o perfil dos jovens, são pessoas que não acolhidas, são pessoas que já era extremamente, que a pessoa falou, tecnologia é ruim, mas como que era a relação desse jovem com a família? Como que era a relação desse jovem com a sociedade que ele vivia? O quanto alguém chegava nele e dava um sacolhão, cara, o que tá acontecendo com você? Por que você tá assim, estranho? Aquele amigo, sabe aquele amigo que dá uns pitelecos na gente? Que a gente fala, tô deprê. Na minha época a gente falava, tô deprê, eu tô meio mal. Eu falava, para de frescura, vamos fazer uma coisa. Porque tem essa coisa. Hoje a gente se esconde muito atrás da tecnologia. Sim. Eu tenho pessoas assim, eu trabalho com recursos humanos minha vida inteira. Sou coach também, então conheço muito quando falo assim, as pessoas se escondem atrás da tecnologia. Tem gente que tá mal pra caramba e começa a colocar comida bonita no coisa, e parece que a vida da pessoa é um sucesso. Eu costumo brincar, eu falo assim, ó, olhando o Instagram da pessoa, eu sei como ela está. Porque quando você vê a pessoa falando muita alegria, muita coisa, você fala, essa pessoa não tá bem. Porque ela mudou o padrão dela, ela vinha do jeito, aí quando você vai, aí você fala, e aí, como é que você tá? Não, tô bem. Cara, posso te ligar? Outra coisa, nós estamos perdendo o hábito de fazer ligações. Se vocês percebem, tudo isso é tudo WhatsApp e faz áudio, tudo. Liga para a pessoa. Tem gente no trabalho que falou para mim assim, Cleber, eu não consigo resolver, eu não consigo falar com a pessoa não me responde, eu mandei 10 mensagens. Eu falo, pera um pouquinho, deixa eu ver. Aí eu faço assim na hora, aí eu ligo a pessoa fala, oi! Aí vai. E aí, então, falta disso. Você liga a pessoa fala, mas ligou, atendeu porque é você. Eu falei, mas você tentou ligar? Não, então não fala que a pessoa não te atendeu. Sim. Dá o direito dela de estar fazendo outras coisas. Às vezes ela fala, tá bom, eu respondo essas mensagens depois. Sim. Então, eu acho que hoje em dia, porque esse é o parte de falar, tecnologia é excelente. Aí também tem pessoas que falam hoje assim, Cleber, eu tenho burnout, tenho problema com o trabalho e tal. E é uma realidade do burnout, mas assim, eu costumo falar, tem gente que não tem nem acesso à tecnologia, nem tá tão assim, mas usa a palavra bonita também para falar, para esconder um pouquinho. Tô com burnout. Fala, legal. Mas assim, cara, controla, porque a tecnologia pode ser boa, né? Você pode estar com burnout mesmo, mas ela pode te atrapalhar. Você pode estar 10 horas da noite respondendo WhatsApp de trabalho e tá fazendo, ou também pode ser o inverso. Eu posso ter ido para a praia, tô fazendo meu home office olhando para o mar e trabalhando, e essa é a parte boa. Então, é como você lida. No final, a Ana colocou aqui, é o ser humano. No final de tudo, né? Pode ter várias camadas de tecnologia, inteligência artificial, ao final é um ser humano que está lá. Certo. Vou colocar alguns comentários aqui e algumas perguntas também. A Silvia falou assim, que facilitou demais nossa vida, mas pena que muitos estão usando para aplicar golpes. E ela pergunta, será que um dia nós viveremos em um mundo como mostra o filme eu nunca vi isso. Aí, né? Inteligência artificial, vocês acham que a gente vai chegar nesse ponto aí ou não? De ter uns robozinhos aí fazendo tudo, conversando com a gente, e aí dá medo aqueles filmes que eles viram contra a gente, não é? Não tem aquelas coisas meio absurdas, não é? Vocês acham que a gente um dia... Nós já temos, né? Que é isso, Ronaldo? Você não me assusta não, Ronaldinho. Eu tenho medo dessas coisas. Diga, Marcelo. Não, a gente nós já temos aí a robótica muito avançada, né? Como a gente pegou Não, já tem. Já tem, tá, Ronaldo? Tá avisando? Já tem. Veio uma voz, né? Veio uma voz do além. Mas já tô aqui, né? Mas já temos, sim, uma robótica avançada, né? Eu estava lendo uma matéria que diz que eles... Não, foi uma palestra que eu assisti. Que eles falaram que eles estão já... Que a ideia deles é criar robôs para jogarem um jogo de futebol, uma Copa do Mundo. A Argentina foi campeã da Copa do Mundo. Eles vão criar robôs. Quando tiver o campeão do mundo, os robôs vão jogar bola contra esses campeões do mundo. Para ver, porque fizeram isso com xadrez, né? Que um grande competidor de xadrez ganhou a inteligência artificial ganhou dele. Então já estão criando esses robozinhos. Mas imagina, eu estava pensando no caso do futebol, uma falta, né? Porque o robô vai ter que fazer tudo, né? Dar um chute no pé do jogador, e o peso, como é que vai ser? Não dá para imaginar. Vai acontecer, é o que você está falando, vai acontecer, está acontecendo. Mas como é que vai ser isso? Se chegar nisso, claro. É complicado porque assim, o robô ele não tem medida de força. Então, né? Mas eu ainda acho assim que para isso é um pouco ainda de ficção, tá, né?
porque a gente ainda tem uma dificuldade de criar, por exemplo, sistemas nervosos para uma inteligência artificial atuar. Quando a gente fala de inteligências nervosas, futuramente lá, eu acredito que para daqui muitos anos, centenas de anos aí, talvez 100, 200 anos, talvez exista alguma coisa. Mas até pegando uma pesquisa do professor Miguel Nicoleles, como eu falei, eu trago muito isso dele, né? Como tudo é imputável, né? Você não consegue criar uma inteligência 100% a ponto de tomar ações diretas só por ela. Ela vai ter que ser sempre regrada, né? Então, assim, que ela não é no futuro, ela fica sempre mas no a passado, questão você da explicou. robótica, a estrutura robótica, cibernética, já é uma realidade, né? O Luiz perguntou aqui, que eu acho que entrou um pouco o que a Ana falou, que falou, será que no futuro a inteligência artificial permitiria que a máquina faça uma interação quase humana com cada um de nós, ou isso é pura ficção? Já está acontecendo, está escrevendo livros. Né? Questionável. Não, A qualidade do livro é questionável, Sim. mas eu acho que o que é mais complicado aqui quando a gente fala é que a gente tem um país que vive em inúmeras realidades, né? Então, mesmo que foi dito, acho, por exemplo, na educação, isso é uma coisa incrível, mesmo, assim, de verdade. Falta educação digital, acho que porque são coisas diferentes, né? Você ensinar as pessoas a elas terem uma alfabetização digital, digamos, ela é diferente, mas eu mesma sempre falo para as pessoas o que o digital trouxe de possibilidades de acesso para até num universo tão restrito como o meu, né? Hoje eu tenho alunos que moram no Japão, no Canadá, em lugares muito longínquos do Brasil, que eu não iria, mas que hoje têm condições de fazer um curso ou participar de algo que eu faço, né? Por conta de plataformas digitais. Mas eu acho que é assim, eu às vezes vejo um vão assim que para mim é um pouco angustiante, né? Porque as próprias diferenças sociais e econômicas que a gente tem aqui no país, elas fazem com que e às vezes eu acho que a econômica ela nem é tão quando a gente fala, por exemplo, de pessoas mais velhas, de idosos. Eu vejo meu pai, ele não, ele foi uma coisa muito louca o que aconteceu esse final de semana, porque era praticamente como se ele não existisse mais como cidadão, assim, né? Porque ele precisava ter acesso lá ao cadastro dele federal, digamos assim, o GovBR, e tinha N coisas que precisava fazer, ele não sabia, e a gente precisava ajudá-lo, mas o celular dele não funcionava, sabe quando você vai tendo... E eu falo, cara, esse é o meu pai. Aí como que está isso acontecendo ao longo do país, ao longo, né? Acho que a gente tem um desafio muito grande, um desafio de regulamentação, acho, né? Acho que tem muita gente pondo um freio nisso também, um pouco relacionado à regulamentação. Eu não sei se estou falando besteira, mas a regulamentação, porque a gente não tem uma regulamentação clara, pelo menos no que se trata de ChatGPT, de Midjourney, relacionado a direitos autorais, né? Porque quando você pega, eles falam, eu acho que isso é até um pouco mais... quando a gente fala de texto, de comunicação, acho que é mais difícil você trabalhar com direitos autorais. Quem disse isso, né? As ideias, elas estão, às vezes, um pouco, né? Estão aí no mundo. É difícil, a não ser que você pegue trechos inteiros, mas que o robô, digamos, tenta não fazer isso, né? Porque o robô também, ele não as ideias não saem só dele, ele precisa de um contexto. Sim. Ele precisa de contexto, né? Ele não cria nesse sentido. Mas quando a gente fala de um Midjourney, que é de arte... Você fala, eu quero você dá o estilo que você quer, você pode dar referências que você quer, e ele te traz um negócio que você fala, num tempo recorde, que nenhuma pessoa é capaz. E aí a gente também vai para o lado da arte, né? A gente também vai para esse olhar da arte, né? Onde a gente fala tanto de criação, que são pessoas que criam, e eles falam, e agora? Caramba, o que esse negócio criou aqui para mim, né? Então, isso é meio assustador. Então, as pessoas, as discussões hoje também estão relacionadas à regulamentação, que é necessário, estão relacionadas a educar as pessoas digitalmente para essa nova realidade. Eu não sei o quanto isso impacta a gente, né? Porque quando a gente fala
Brasil, parece que a gente tem tanta coisa ainda para ser trabalhada para chegar nessa conversa, né? Mas a gente não pode deixar de falar também. Não, com certeza. Nem sei como vocês enxergam isso que eu acabei de falar. Não, então, Milinha, eu falo, você está muito bem acompanhada quando você fala da regulamentação, porque Elon Musk e o Mark Zuckerberg, que são os caras que ajudaram a evoluir muito a tecnologia nos últimos tempos, eles soltaram cartas e se uniram para falar, tem que segurar, tem que regular, tem uma preocupação aí exatamente com a parte de direito autoral e um medo de perder o controle, né, dessa parte ali da inteligência artificial. Sim. Mas eu sou muito em linha com o que você está falando, porque assim, essa é uma discussão que eu falo, cara, uma discussão super rica, importante pra caramba, mas nós estamos falando, sei lá, com 1% da população. Tem uma... Eu trabalho com recursos humanos há muitos anos na minha vida e tem muito tempo que a pessoa fala que tem choque gerações dentro da empresa, os milênios e geração X. Eu falo, gente, vamos parar. Vamos entender o seguinte, se essa pessoa nasceu e ela teve acesso à tecnologia desde quando ela nasceu, perfeito. Você vai pegar hoje algumas crianças, que é muito engraçado, você pega criança de 2, 3 anos, você dá um celular para ela já sabe passar o dedo, ela já sabe como faz. Agora, se é uma criança que não teve acesso, as duas crianças nasceram na mesma época, essa criança não tem acesso a nenhuma tecnologia, ela foi criada ali sem acesso a uma tecnologia, pouco acesso à educação, eu não posso falar que essa criança é um milênio porque ela conhece tudo, não, ela é um analfabeta tecnológica, ela tem que ser exposta. Então, assim, a tecnologia pode nos ajudar muito. Por exemplo, o Brasil hoje, nós somos, acho que o segundo ou terceiro, o Marcelo talvez vai me ajudar aí com o indicador, segundo ou terceiro maior país ligado na internet, então que tem acesso a Instagram, WhatsApp, Facebook. Então, nós somos o segundo ou terceiro, perdemos para Estados Unidos e Japão, mas usamos pouco isso para educação. Muito pouco isso para realmente se educar. As pessoas acham que vai lá, eu vi o Karnal falar no Instagram. A pessoa fala, adorei aquela palestra do Karnal. Experimenta algumas pessoas e fala assim, tira aquele pedacinho que ele estava falando dos 20 segundos ali do Instagram, fala, você já parou para ver a palestra toda dele? E você clicar e ver a palestra dele. A pessoa não tem paciência. Sim. E aí começa a ter vários outros distúrbios psíquicos que a pessoa vai tendo ali, porque eu começo a ficar ansioso e eu não tenho paciência, e aí tem gente que fala assim, eu não leio um livro porque... Não, como é que eu vou ler um livro? Tem gente, eu amo ler também, e a gente fala assim, como você consegue? Mas me fala como. Eu falo, gente, eu passo uma página, depois eu vou para outra. Eu geralmente estou em um lugar mais silencioso, mas tem gente que fica assim, não, porque eu não sei, se lê um livro por mês, 2, eu ainda leio pouco, tem gente que lê um monte. Mas assim, de novo, eu vou arrumando desculpas, e eu vou colocando culpa na tecnologia, e eu vou falando que tem uma briga de gerações que na verdade não tem. Cara, você vai na periferia, quantas pessoas têm acesso de verdade à tecnologia? Um exemplo disso mesmo, por exemplo, quando a gente tem o nosso público aqui, lógico que é um pouco mais da terceira idade, por isso que a gente está até trazendo isso para vocês entenderem o que está sendo falado por aí. Quando a gente foi implantar o WhatsApp aqui na rádio, né, falaram, não, imagina, você acha que vão aderir? Não vão aderir, né? Imagina, minha mãe tem dia que me mandou as músicas que ela achou no YouTube, que eu nunca... Eu trabalho na Rádio Católica, ela me manda a música, o fulano lançou uma música, eu falei, lançou, mãe? Puxa vida, nunca ouvi. Então, assim, a gente às vezes... A gente pode entrar um pouco, né, como você falou, da realidade do Brasil. Você fala, como é que será isso? Mas a gente, às vezes, também é meio, como posso falar, a gente, às vezes, acha, não, né? No caso aqui, não vamos falar de inteligência artificial. Não, o povo não vai entender nada. Vai, porque quando a gente começa a falar, as pessoas falam, eu vivo isso, nossa, aconteceu isso comigo. Nossa, é verdade, lá na escola do meu filho, lá na escola do meu neto. Então, é importante a gente trazer isso, conversar sobre isso cada vez mais, para que possa também chegar a mais pessoas, porque a gente ainda vive num país muito desigual, num mundo muito desigual e que precisa equilibrar um pouco nessa balança também. Patrícia, e trazendo isso que você está falando, até pensando no público da rádio, temos que, em algum momento saiu uma coisa que a gente fala de golpe, né? Eu acho que a pergunta que quiseram falar isso, falar de golpe. Isso. Tem que tomar muita atenção. Agora, o que acontece? O golpista, ele vai, às vezes, ter até uma inteligência artificial, ele vai usar aquilo ali, então ele vai trazer a foto, às vezes, de alguém e tudo, mas qual a atenção que tem que prestar ali quando você está fazendo isso? O que a Ana nos colocou. O lado humano, assim, às vezes vai falhar alguma coisa que é eu tô falando às vezes com meu filho, às vezes é a foto que você tá, às vezes
Agora, como é que é essa relação com o seu filho? Como é que ele fala com você? Se mudou a forma de falar, presta atenção. Porque às vezes o WhatsApp é o mesmo, até o número é o mesmo, mas a forma que a pessoa está falando. Então, às vezes nós entramos na parte mecânica, né? Que vai respondendo automaticamente, né? Sim. Tem uma pessoa aqui que escreveu, eu estava tentando ler enquanto você estava falando, a Cláudia, ela está manda a matéria, não entendendo nada, não entender, tem que ir entendendo devagarzinho. Não sei se faz tempo que ela mandou a mensagem, porque... não, tem um tempo já que ela mandou. E aí ela está falando que gostaria de entender mais pesquisar sobre o assunto, é importante, viu? E ela está vivendo muito triste com essa tecnologia. Por quê? Meus filhos moram longe de outro país, outro estado do Brasil, e agora só querem falar por escrita, ou de vez em quando por áudio. Quando mando mensagem, nem parece mais os 2 pontinhos em azul. Reclamo com eles, dizem que é um direito, aí não acho que ela escreveu bastante, não chega todo aqui pra gente. Então, tem isso também, tá vendo? É uma pessoa de uma geração diferente, que quer ouvir a voz da pessoa, tudo bem, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. E o filho só fala, não, mãe, tá tudo bem aqui, blá, 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 blá. Foi. E vida que segue, né? Então, assim, a gente também tem que saber que mesmo que chegue tudo isso, está acontecendo, as gerações, a gente tem que se adaptar, a gente tem que conversar sobre assuntos, só que tem a coisa humana, tá vendo? É fácil para ela conversar com eles porque moram no outro país, mas ela quer a voz naquele momento ali do telefone. E a gente entende porque mãe é assim mesmo, ela quer o carinho, aquele falar, né? Então, assim, a gente avança em algumas coisas, mas a questão humana, o humano, de querer estar perto, vai existir sempre, né? Mas ao mesmo tempo, assim, como diria, uma conversa filosófica, porque eu estava aqui pensando em tudo isso, ao mesmo tempo existe algo tão forte, né, do humano, que é do tipo que ele está. É também o humano que encontra as brechas para fazer mau uso disso, né? Do tipo, uma coisa que se fala muito é do quanto pode aumentar as fake news, né? Que é para quem não sabe, alguém pulverizar informações que não são de fato verdades. Então, é uma preocupação grande, né? Relacionada a isso. E a outra preocupação, eu falei disso e esqueci. Tudo bem, tá tudo bem. Você tá falando da preocupação do humano, da gente não gente chegar nas outras pessoas, de né? não aumentar essa quantidade. Lembrei. Teve uma revista científica americana que eles começaram a perceber que eles estavam recebendo uma quantidade muito grande de artigos, sugestão de artigos para serem publicados. E aumentou assim, sabe, muito significativamente em relação ao que eles recebiam. E eles se deram conta que eram pessoas que estavam escrevendo os artigos a partir usando o ChatGPT. E eu não sei isso, estou apenas reproduzindo o que eu li, que eles estavam tentando usar identificadores que eles pudessem saber quando aquilo havia sido feito pelo robô, né? Por uma ajuda de ChatGPT. E eu fiquei, coisa de gente isso, né? Mas diz que estão pensando nisso também, não sei se vocês confirmam, que colocar quando tiver um texto feito por ele, vir tipo como um carimbinho, né? Uma coisa dizendo que foi feito mesmo através da inteligência artificial, né? Não sei se você confere. Não, confere, mas assim, o que é interessante é que parece que a inteligência artificial veio através do ChatGPT. Não, já tem. Gente, tem portaria, tem a Siri, nessa sombra tem um monte de coisa acontecendo. O ChatGPT veio popularizar. E ainda assim, alguém tá por trás disso daí, ó, tem alguma fábrica, tem alguma coisa que tá... Como o Google tinha um dono lá que monetarizou isso aí, o ChatGPT tem alguém que vai monetarizar isso aí, em algum momento pode virar financeiro, vai regular. O grande ponto que tem a gente tá num nível de preocupação, onde também tem um outro lado que é muito grande, que é a oportunidade. Por exemplo, hoje você pode colocar lá e falar o seguinte, Marcelo falou aqui de desenvolvimento de redes, né, programação... Muitos jovens me procuravam e eu falo assim, a diferença da vida é quem tem muita vontade, quem tem foco, para quem está passeando na vida e não sabe o que quer. Então, se tem gente que fala assim, tem muita gente que perguntava, Kleber, o que eu faço para ser um profissional de tecnologia, de recursos humanos, financeiro, ou me ajuda na minha carreira e tal? Cara, hoje você tem uma ferramenta que você pode jogar lá assim, o que precisa ser para você ser um analista de redes? Você pode jogar lá, eles vão te dar, o ChatGPT vai te falar o curso que você tem que fazer, que tipo qual o caminho que você segue. Não é ele que vai falar, ele não vai fazer por você, mas ele te ajuda. Então, tem muita coisa boa também que a gente pode tirar disso daí. Tem coisas perigosas, mas coisas boas. Ô, Paty, pegando um pouco disso tudo que a gente falou, a Ana e o Cleverton falou uma coisa importante quando a gente fala do ser humano, né?
Nós que vivemos basicamente 100% em tecnologia como técnicos, né, vamos dizer assim, eu evito o máximo possível quando eu estou em casa de falar com o pessoal no WhatsApp. Eu evito o máximo possível, prefiro ir igual a gente falou, de se relacionar, Sim. né? E a gente estava falando sobre, né, também de educação, você trouxe uma coisa importante, que é o seguinte, a Finlândia está pelo menos 10 anos a mais, né, avançado ao Brasil em relação à tecnologia educacional. E eu estava vendo uma matéria, né, há um mês atrás, que eles estão começando a retirar a tecnologia de dentro das salas de aula. Por quê? Porque o hipocampo do aluno reduziu. Ele não consegue mais se desenvolver. Então, a tecnologia que a gente falou, a tecnologia ela veio para ajudar também, mas quem sempre está por trás é que tem que fazer, né, fazer a medição do que é importante. Igual o Cleverton falou de ler um livro. Nossa, como que ler um livro, né, e tal. Minha mãe está aqui, né, tem 69 anos, né, e ela tem uma neta, né, minha sobrinha Júlia, que ela consome pelo menos um livro por mês. Ou seja, existe a questão da acessibilidade, do controle do que a gente está imputando de informações, não só para tecnologias que a gente usa no dia a dia, porque isso é retido, uma hora é retido. O Cleverton trabalha com cibersegurança 100%, ele sabe dizer melhor do que eu até nessa questão de segurança de LGPD, que é a lei de proteção de dados, né? E com tudo isso, os nossos dados, além de ficarem livres, ficam ali prontos para ser usados de qualquer forma. Falamos sobre a questão de ter um livro criado pelo Midjourney e o ChatGPT. Tudo isso vai daquela questão. O que eu estou imputando, como eu estou usando a tecnologia e o que eu estou dando para a tecnologia, né? Então, eu quis englobar tudo isso, né? Porque ela falou assim, né, meu filho está lá do outro lado e eu queria ouvir, igual minha mãe, às vezes eu tô saindo, vou para uma missão e tal, minha mãe fala, manda mensagem, manda notícia e tal, e às vezes eu nem mando, porque eu que controlo o chat, mãe, viu? Né? E também a idade do filho, né? Isso já com 38 para 39. E aí, assim, eu também trabalho com a juventude, né, na igreja. E o que eu tô trabalhando com uma juventude que ela foi inserida numa bolha. Ela criou uma bolha, a família criou uma bolha para essa juventude, talvez, sim ou não. E aí, por exemplo... Mas em que sentido? Em que sentido? No sentido do seguinte, vou pegar um exemplo não dando os nomes, né? Mas é um afilhado meu, ele tem uma dificuldade imensa de se relacionar. E tudo com ele é isso aqui. Ah, entendi. Entendeu? Porque você comentou sobre justamente o Clever também o humano tem que realmente interagir, né? Então toda a tecnologia ela veio para nos ajudar. Sim. Mas se o humano não interagir, a gente porque é o que a gente não tá a gente fica refém, né? A gente não está aqui falando mal, né, da tecnologia. A gente está falando aqui de pontos que precisam ser pensados por todos nós. Porque a gente, por exemplo, a Ana não conhece, como você falou, a tecnologia nos aproximou. Você está aqui porque eu te conheço pelo Instagram e achei importante você estar aqui. Então, isso aproxima. Isso é bom, a gente está tendo o nosso momento olho no olho. Isso não pode ser perdido. A tecnologia não pode tirar a nossa humanidade. Eu acho que é isso que a gente tem que conversar. Gente, temos pouco tempo, eu quero considerações finais dos três. 1 minuto para cada um rodar. É muito assunto, é muita coisa, mas o tempo está acabando. Ana, por favor, comece por você. Eu acho que eu vou até pegar aqui a minha consideração final, falando um pouco do que foi trazido agora, né? Você estava dando o exemplo da Finlândia, né? E eu lembrei de uma coisa de um professor meu que falava que a gente nunca podia perder a coisa do trabalho, do quanto o processo criativo envolvia a experimentação. E a experimentação que vem do toque, a experimentação de você saber fazer as coisas pelas suas mãos, né? E hoje eu me coloquei, por exemplo, para desenhar, e porque eu percebi que o desenho ele me faz olhar para a escrita, reviver a experiência da escrita a partir do papel em branco. Só que na escrita eu já sei o que eu tenho que fazer, no desenho eu não sei. Então, o que eu recomendo, a minha consideração, é que eu acho que, no fundo, a gente também... Isso daí é algo que a gente... quando a gente fala de inteligência artificial, ela está aí, sim,
de uma forma muito positiva para ajudar, para ajudar a gente a se desenvolver, para dar mais acesso para as pessoas. Tem o bom uso e o mau uso, mas isso é do humano também, né? O mau uso também vem do humano, a máquina não vai lá e faz sozinha. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente acredita que a gente não tem nada, mas a gente já tem muito, né? No sentido de que essa nossa sabedoria mais ancestral, mais primordial, ela tem um valor. Então, assim, o que eu quero que para as pessoas não ficarem muito em pânico com o que a gente trouxe aqui olha para a tua sabedoria ancestral, olha para a tua sabedoria primordial, ela tem um valor. Muitas vezes é ela que vai nos dar respostas, né? Que é ela que vai nos trazer os caminhos para a gente tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Cleverton? Bom, gente, a tecnologia está aí, né? A inteligência artificial já está, né? Então não é uma coisa nova, já está cada vez vai estar mais presente. O que eu vou falar é quando você tiver a oportunidade, olhe nos olhos das pessoas, seja um humano tocando outro humano. Eu estou falando isso, gente, assim, meu maior recado é para a família. Eu vejo famílias que não se falam mais direito e quando está longe manda o recado. E eu vejo pessoas que quando estão convivendo com outras pessoas, eu estou aqui, eu estou no WhatsApp falando com meu amigo que está lá. Quando eu estou com meu amigo que está lá, eu estou no WhatsApp falando com o outro. E eu perco esse momento. Então, vamos ser seres humanos, falando com seres humanos e usar a tecnologia, porque tem muita oportunidade, tá? Eu trabalho na empresa de tecnologia, que nós temos hoje mais de 40 vagas abertas, estamos em franco crescimento e o meu maior problema é não achar profissionais gabaritados aqui como o Marcelo, para que venha trabalhar conosco. Então, assim, e nós estamos falando de um país de desemprego de 12 milhões. Então, ou seja, tem oportunidade. É a questão da pessoa saber buscar essa oportunidade e hoje, mais do que nunca, está acessível essa oportunidade. Só temos que saber correr atrás. Tem gente que nem sabe como fazer. Esse é o grande problema. Marcelo? Quero pegar um pouquinho de cada um, que eu achei que foi interessante, né, o viés dos dois, junto com o que a gente discutiu aqui, e dizer justamente o que o Cleverton falou, né, que a gente possa utilizar a tecnologia para aprender, sim, mas não para que tire a nossa criatividade. A nossa criatividade tem que ser realmente nascer da nossa essência, ali, de estar com pessoas, de ter experiências, né, de experienciar, mas também utilizar a tecnologia para crescimento próprio, né? Que ela te ajude, te apoie no seu desenvolvimento, né? E não que você vire a máquina. Uma das coisas que o professor Miguel Nicoleles fala nós não precisamos ser a máquina, nós precisamos utilizar a máquina ao nosso favor, né? Então, a minha consideração final a mesma coisa que todos falaram aqui, estarmos mais juntos, para até que esse índice de suicídio na juventude também diminua, que a gente possa deixar a juventude viver como nós vivemos, né? Numa época diferente, onde a gente tinha mais contato, né? Ter mais contato. E aí a parte, né, acadêmica mesmo, a parte de mercado, fale com a tecnologia. Muito bem, gente. Quero agradecer a Ana por estar aqui. Então procurem a Ana aí no Instagram, gente. Vão lá conhecer ela um pouco melhor, como eu, já é de casa. Ana Holanda Oficial, tem trabalhos lindos lá. Cleverton, obrigada. A gente se encontra amanhã na missa, né? Isso aí. E o Marcelo também logo volta, vai cantar. Da próxima você canta, 2 passos pra você cantar, tá bom? Gente, obrigado. Lembrando que esse programa amanhã tem reprise 2h da tarde, aqui pelas ondas da rádio. E na semana que vem, no Ideias em Movimento, nós falaremos sobre escapismo com a psicóloga doutora Lídia Corrêa. Muito obrigada por participarem desse papo tecnológico. Foi bom demais. Fiquem com Deus e até mais. Beijo, obrigada, gente. Tchau.